Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 67ª noite. Dinazade, desejando ansiosamente ouvir a história de Amina, acordou cedinho e suplicou à sultana que prosseguisse seu maravilhoso conto. De muito boa vontade, respondeu Sherazade. E para não perdermos tempo, saberás que Amina, dirigindo-se ao califa, começou nestes termos. A história de Amina. Comendador dos crentes, para não repetir coisas que já sabeis pela história de minha irmã, dir-vos-ei que minha mãe, tendo adquirido uma casa para passar sua viuvez, me deu em casamento, com o dote deixado por meu pai, a um dos mais ricos herdeiros desta cidade. O primeiro ano do nosso casamento não havia passado ainda, quando enviuvei e me vi senhora de todos os bens de meu marido, que correspondiam a 90.000 séquins. Somente a renda de tal quantia bastava para que eu tivesse uma vida honesta. Findos os 6 primeiros meses de luto, mandei fazer 10 vestes diferentes, de tão grande magnificência que me custaram 1.000 séquins cada uma, e no fim do ano comecei a usá-las. Um dia, estando sozinha, ocupada nos meus afazeres domésticos, disseram-me que uma dama queria falar-me. Dei ordem para que a mandassem entrar. Era pessoa bem avançada em anos. Saudou-me, beijando o chão, e disse-me ajoelhada: Senhora, suplico-vos perdão para a liberdade que tomei de vir oportunar-vos. A confiança que deposito na vossa caridade deu-me a coragem necessária. Dir-vos-ei, honrada senhora, que tenho uma filha órfã que se casa hoje, que ela e eu somos estrangeiras e que não conhecemos ninguém nessa cidade. Por isso, não sabemos o que fazer, pois gostaríamos de provar à numerosa família com a qual estamos prestes a nos ligar que não somos desconhecidas e que gozamos de certo prestígio. Se honrardes as núpcias, senhora, com vossa presença, seremos duplamente gratas, porque as damas do nosso país saberão que aqui não somos tidas por insignificantes quando virem que uma pessoa da vossa classe não desdenhou conceder-nos tão elevada honra. Mas aí, se recusardes dar atenção à minha súplica, que mortificação para nós! Não sabemos a quem nos dirigir. Aquelas palavras, entremeadas de lágrimas, comoveram-me. Minha boa mãe, respondi-lhe, não vos aflijais. Dar-vos-ei o prazer que de mim aguardais. Dizei-me onde devo ir. Só quero o tempo necessário para vestir-me. A anciã, alegríssima com minha resposta, beijou-me os pés, embora eu tentasse impedi-la. Senhora, prosseguiu, levantando-se, Deus vos recompensará pela bondade que tendes pelas vossas servas e satisfará vosso coração, como vós fazeis com o nosso. Não é preciso sair ainda. Bastará que me acompanheis ao entardecer, quando eu vier buscar-vos. Adeus, senhora, até o momento de tornar a ver-nos. Mal saiu, peguei o vestido que mais me agradava, um colar de grandes pérolas, braceletes, anéis e brincos de diamantes. Tive o pressentimento do que ia me acontecer. A noite começava a aparecer quando a anciã chegou, satisfeitíssima. Beijando-me a mão, disse-me, minha querida senhora, as parentes do meu genro, que são as primeiras damas da cidade, estão reunidas. Ireis quando quiserdes. Estou pronta a vos servir de guia. Partimos imediatamente
Ela ia na frente e eu a seguia com um grande número de escravas minhas, corretamente trajadas. Detivemo-nos numa rua bastante larga, varrida havia pouco, diante de uma porta iluminada por um lampião, cuja luz me fez ler esta inscrição posta por cima da porta em letras de ouro: é aqui a morada eterna dos prazeres e da alegria. A anciã bateu e a porta abriu-se imediatamente. Levaram-me para o fundo do pátio, a uma grande sala onde fui acolhida por uma jovem de beleza sem igual, que após abraçar-me, me fez sentar ao seu lado num sofá, onde havia um trono de preciosa madeira, incrustado de diamantes. Senhora, disse-me, trouxeram-vos aqui para assistir às núpcias, mas, se não me engano, as núpcias serão bem diferentes das que imaginais. Tenho um irmão formoso e perfeito, mais que qualquer outro homem. Está tão encantado com a descrição da vossa beleza que o seu destino depende de vós, e será infelicíssimo se vos não apiedardes dele. Sabe a posição que desfrutais no mundo, e posso assegurar-vos que a dele não é indigna de vós. Se os meus rogos, senhora, conseguirem convencer-vos, acrescentá-los-ei aos seus. Suplico-vos não recusar seu oferecimento de vos receber como esposa. Após a morte de meu marido, eu não pensara em casar-me de novo, mas não tive ânimo de recusar. Mal consenti pelo silêncio e pelo forte rubor que me invadiu as faces. A jovem bateu as mãos imediatamente. Abriu-se um gabinete e dele saiu um jovem tão majestoso, tão elegante, que me considerei feliz por tão bela conquista. Sentou-se perto de mim e, pela nossa conversa, vi que o seu mérito superava tudo quanto fora dito pela irmã. Quando ela notou que estávamos contentes um com o outro, bateu as mãos pela segunda vez e um cade, entrando, preparou o contrato de casamento. Assinou-o e mandou que o assinassem as 4 testemunhas trazidas. A única coisa que meu novo marido exigiu de mim foi que eu não me mostraria nem falaria a outro homem. E jurou-me que nessas condições eu só teria motivos de satisfação com ele. Assim se realizou o nosso casamento, e eu fui a principal figura das núpcias, às quais só fora convidada. Um mês depois das bodas, precisando de tecido, pedi ao meu marido permissão para sair. Concedeu-me e fui, acompanhada pela anciã de que já falei, que era da casa, e por 2 escravas. Quando chegamos à Rua dos Mercadores, disse-me a anciã: Senhora, visto que procurais um tecido de seda, vou levar-vos a um jovem mercador que conheço aqui e que possui de toda a espécie, sem vos fatigardes a correr de loja em loja. Posso assegurar-vos que encontrareis com ele o que não encontraríeis alhures. Deixei-me levar e entramos na loja de um jovem mercador. Sentei-me e disse-lhe, por intermédio da anciã, que me mostrasse os mais ricos e belos tecidos de seda. A anciã queria que eu mesma fizesse a pergunta, mas expliquei-lhe que uma das condições do meu casamento era não falar a outro homem que não o meu marido. O mercador mostrou-me vários tecidos, um dos quais me agradou mais, pelo que indaguei do preço. Respondeu ele à anciã: Não o venderei, nem por ouro, nem por prata. Dá-lo-ei de presente, se me permitir que eu lhe beije a face. Ordenei à anciã que lhe respondesse, ser ele ousado em tal proposta. Mas em lugar de me obedecer, respondeu-me a anciã que o mercador exigia não era tão importante assim, que não se tratava de falar, mas simplesmente de apresentar a face, o que seria coisa de instante. Tinha tão grande desejo de possuir o tecido
que caí na asneira de lhe seguir o conselho. A anciã e minhas escravas puseram-se na frente, a fim de que ninguém me visse, e eu tirei o véu. Mas em vez de beijar-me, o mercador mordeu-me a ponto de me tirar sangue. A dor e a surpresa foram tais que caí sem sentido por tão longo tempo que o mercador pôde fechar a loja e fugir. Quando voltei a mim, senti a face coberta de sangue. A anciã e as escravas tinham tido o cuidado de cobri-la com o meu véu, para que os que acorreram nada percebessem e julgassem tratar-se apenas de momentânea fraqueza. Sherazade, vendo que já era dia, se calou. O sultão, achando interessantíssimo o que acabava de ouvir, levantou-se curioso em saber a continuação.